Civilização romana. Roma foi construída em 753 a.C. Possui duas origens, uma lendária, onde foi fundada pelos gêmeos Rômulo e Remo, e outra científica, que diz ter sido pelos povos etruscos, latinos e sabinos. Sua primeira forma de governo foi a monarquia. Os reis não possuíam autoridade ilimitada e eram fiscalizados pelo Conselho dos Anciãos. Naquela época, a sociedade era igualitária, pois não tinham propriedade privada. Além de Rômulo, houveram mais 7 reis. A sociedade era dividida em gens, comunidades governadas pelos pater-família. O crescimento populacional e a apropriação das terras pelos paters geraram conflitos e acarretaram na desigualdade social, que dividiu a sociedade em patrícios, clientes, plebeus e em escravos. Após o último rei, Tarquínio, ter sido deposto, entrou em vigor a República. Nela, os magistrados que faziam parte do poder executivo eram divididos em cônsules, que comandavam o exército e presidiam o Senado, pretores, responsáveis pela justiça, edis, que dirigiam os serviços públicos, questores, que cuidavam das finanças, censores, que faziam o censo da população, e tribunos, os representantes da plebe. O Senado era a Assembleia de Notáveis, onde tomavam diversas decisões. Tinha como sigla SPQR, que significava o Senado e o Povo Romano. Além do Senado, existiam mais 3 assembleias: a Assembleia Curiata, que exercia funções religiosas, a Centuriata, onde os magistrados eram eleitos e as leis eram votadas, e a Tribunícia, formada pelas tribos de Roma. A desigualdade social entre patrícios e plebeus gerou algumas lutas sociais, como a Revolta do Monte Sagrado. Com ela, os plebeus conquistaram o tribuno da plebe, que podia vetar leis caso os prejudicassem. Além de revoltas, também geraram leis, como a Lei das 12 Tábuas, que foi a primeira lei escrita de Roma, Lei Canuleia, que possibilitou o casamento interclasse, e a Lei Licínia, que deu aos plebeus enriquecidos o direito de se elegerem. Foi na República também que o expansionismo romano teve início. Os romanos conquistaram a Península Itálica e partes do Mediterrâneo. Esse expansionismo, porém, trouxe consequências, como a formação de uma nova classe, o afluxo de riqueza para Roma, a ruína de proprietários rurais, o êxodo rural, o aumento do número de escravos, a mescla de culturas, o declínio moral dos romanos e a crise da República. Tentando aplacar a crise, Tibério Graco, um tribuno, realizou a reforma agrária, que limitava a posse de terras públicas por particulares. Mas ao tentar se reeleger, foi assassinado. Anos depois, seu irmão, Caio Graco, foi eleito. Ele fez a Lei Frumentária, que vendia trigo a preços mais baixos às populações pobres e também a fundação de colônias. Diante da grave crise, foi estabelecido o primeiro triunvirato, um governo composto por 3 líderes: Pompeu, que comandava o exército da Espanha, Crasso, o do Oriente, e Júlio César, o de Gálias. Com a morte de Crasso, Pompeu e César lutaram. César venceu Pompeu na Batalha de Farsália. César realizou um conjunto de reformas sociais, ferindo os interesses da classe dominante. Ele queria unificar o mundo romano, ampliando o direito de cidadania. A aristocracia, temendo que ele se tornasse um imperador, o assassinou. Após a morte de César, foi eleito um segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, um general, Lépido, o comandante da cavalaria, e Otávio, sobrinho de César. Juntos venceram a Batalha de Filipos. Em seguida, dividiram o poder. Otávio ficou com a Europa, Marco Antônio com a Ásia e Lépido com a África. Começaram com a ditadura coletiva, passaram à ditadura pessoal e terminaram na monarquia. Ao se confrontarem, Otávio venceu, se tornando o primeiro imperador. Otávio unificou o mundo mediterrâneo. Não se proclamou rei ou ditador. Fingia respeitar as instituições republicanas e impôs o princípio de hereditariedade do poder. Bajulado pelo Senado, recebeu títulos como imperador, dado a generais vitoriosos, e Augusto, que era somente atribuído a deuses.
Otávio Augusto passou a ter total controle das províncias. Além disso, reduziu o poder do Senado, criou a Guarda Pretoriana, distribuiu trigo, organizou espetáculos circenses e expandiu as fronteiras. Com a expansão territorial, o número de escravos aumentou. Eles, por serem base da mão de obra, eram fundamentais para a economia. Ainda assim, sofriam excessiva exploração e viviam em condições subhumanas. Por isso, faziam muitas rebeliões. A mais conhecida foi a Revolta de Espartaco. Os romanos deixaram alguns legados que continuam presentes em nossa sociedade. Entre eles está o direito romano, que era dividido em 3 partes: direito civil, direito dos povos e direito natural. Além destes, também deixaram o corpo de direito civil, criado por Justiniano. Também nos deixaram o cristianismo, uma doutrina alicerçada na simplicidade. Os sucessores de Tibério, que foi o segundo imperador, eram intolerantes a essa doutrina, por isso perseguiam violentamente aos seus adeptos. Assim como na República, o Império também sofreu uma crise, a chamada Crise do século III, ou Crise do Escravismo, pois com o fim das guerras de conquista, o número de escravos diminuiu. Tentando sair da crise, o imperador Diocleciano realizou reformas profundas e instaurou a tetrarquia, formada por 4 imperadores, 2 Augustos e 2 Césares. Sem sucesso, terminou por abdicar. Após um período de anarquismo e conflitos políticos, Constantino assumiu o império, conseguiu reunificá-lo, transferiu a capital para Constantinopla, no Oriente, e promulgou o Edito de Milão, pondo um fim à perseguição cristã e concedendo liberdade de culto. Anos mais tarde, em 395, o imperador Teodósio dividiu o império entre seus 2 filhos, dando a Arcádio o Oriente e a Honório o Ocidente. Ao atingir seu apogeu, o Império Romano enfrentou uma forte crise econômica, política e militar. Por estar com o exército enfraquecido, Roma chamou a atenção e sofreu invasões bárbaras, pondo um fim ao lado ocidental do império. O imperador Constantino fundou, em 330, Constantinopla, uma cidade que possuía posição estratégica, pois ficava numa encruzilhada de importantes rotas marítimas e vias terrestres. Por estar cercada de água e protegida por suas altas muralhas, resistiu às invasões bárbaras e somente caiu em 1453, quando foi conquistada pelos turcos. Justiniano, um dos imperadores de Constantinopla, junto à sua esposa Teodora, sufocou a revolta de Niqué, que pretendia destituí-lo. Até 565, reafirmou seu poder como imperador absoluto. Ele reconquistou os territórios romanos ocidentais com o objetivo de unir Oriente e Ocidente. Também construiu fortificações em torno das fronteiras, edifícios públicos, pontes, estradas e templos. A política bizantina era uma monarquia despótica e teocrática. O imperador possuía total poder e era considerado um representante de Deus. No século XI, em 1054, houve a Cisma do Oriente, ocasionada pelas divergências entre patriarcas e papas. Ela dividiu a Igreja em Igreja Católica Apostólica Romana, que usava o latim, e Igreja Ortodoxa Grega, que adotou o idioma grego. A arte bizantina tinha forte influência religiosa, por isso a Igreja se apropriava da arte para expressar e afirmar suas doutrinas, tendo como máxima expressão a Igreja de Santa Sofia.